Olá, hoje nós estamos aqui com o objetivo de apresentar o trabalho de saúde mental, que vem abordando comportamentos da sociedade na pandemia, tendo como integrantes Adriana Raineri, Cláudia Moraes, Débora do Nascimento, Jade Pessene, Jéssica Figueiredo, Samara Ferreira, que sou eu, e Tayana Oliveira. Com a chegada da pandemia do Covid-19 em nosso país, muitas medidas de controle, prevenção de doenças, medidas de segurança foram necessárias e implementadas pelas autoridades sanitárias, podendo ser citadas como o reforço da importância de higienizar bem as mãos, a utilização adequada das máscaras, o uso constante de álcool em gel logo após tocar a superfície ou antes mesmo de adentrar em algum local, como supermercados, farmácias, a necessidade de manter o distanciamento social, onde muitas pessoas tiveram a ideia de estarem sendo induzidas de se isolar socialmente, além de ficarem restritas às atividades comerciais, de viagem, trabalho, devido à implantação do lockdown, afetando o comportamento do ser humano por um todo. Agora eu passo a palavra a Débora, trazendo as repercussões dessas mudanças. Como foi dito pela Samara, agora eu vou estar apresentando a vocês algumas repercussões dessas mudanças. São 3 pontos que mais se destacaram nessa pandemia. O primeiro ponto foi o aumento do convívio familiar entre as pessoas que residem na mesma casa. O segundo ponto foi a melhora dos hábitos de higiene. O terceiro ponto foi o aperfeiçoamento ou até mesmo a descoberta de novas habilidades. Esses 3 pontos estão relacionados com o afastamento social. E o segundo ponto tem muito a ver e traz muito também pra gente a questão da preocupação das pessoas pela questão da contaminação. Então elas passaram a limpar mais, a higienizar suas mãos, os alimentos, a embalagem dos seus alimentos. Então essa preocupação acabou também diminuindo os níveis, né, de doenças que estão relacionadas à higiene. E todos esses pontos puderam estar mudando, né, o cotidiano da população. Vou estar passando agora a palavra para minha amiga Tayane e ela vai trazer alguns fatores dessas mudanças desse tempo também, tá bom? Olá, falarei sobre os fatores relacionados com a pandemia. Um desses fatores são os fatores econômicos, onde acontece o aumento do número do desemprego pela quantidade de estabelecimentos, lojas e empresas que foram fechadas ou que reduziram o seu número de pessoal. Um outro fator é o auxílio emergencial, que foi disponibilizado pelo governo a fim de ajudar pessoas desempregadas que recebem Bolsa Família e microempreendedores. Um outro é o aumento dos preços dos produtos comerciais, que nesse período tem aumentado, fazendo com que pessoas não conseguissem ir uma única vez comprar seus produtos e indo várias vezes durante a semana a fim de procurar promoções para que consiga comprar tudo que necessita. E o aumento do nível de desigualdade social acontece por esses fatores relacionados acima, pois com eles, com o aumento do desemprego, a questão do auxílio emergencial e o aumento dos preços dos produtos comerciais, nem sempre as pessoas conseguem pagar suas contas e comprar os seus alimentos como precisaria. E é isto. Bom, agora eu irei falar sobre os fatores da saúde, que também foi um dos fatores mais afetados na pandemia, né? Durante a pandemia teve o aumento principalmente do estresse, da insônia, preocupação, ansiedade, depressão e medo. O estresse principalmente atrelado, né, os impactos que a pandemia pode causar na vida das pessoas, o aumento do desemprego, né, que causaram insônia, o aumento também, o medo de adquirir a doença. Teve muita gente também que adquiriram depressão, ansiedade e preocupação. Esses fatores de saúde
será mais aprofundado mais pra frente com a nossa amiga Cláudia. O outro fator também muito importante foi o fator ambiental, que está relacionado com o ambiente familiar. Com a pandemia, houve também a estratégia do isolamento social. No isolamento social, muitas pessoas que eram ativas, né, que trabalhavam diariamente, só chegavam em casa, muitas das vezes só para dormir, conseguiram perceber quão importante é agradável ficar no lar, né? Muitas pessoas não tinham essa percepção de quão confortável é estar na sua residência. Então teve o aumento da percepção de conforto na residência e também teve o aumento de quantidade de pessoas na mesma residência. Porque muitas pessoas, às vezes, como só chegavam em casa à noite, às vezes ficavam os filhos e às vezes só viam os filhos quando chegavam do trabalho e de manhã às vezes as crianças iam para a escola e às vezes não tinha aquele contato que estão conseguindo ter atualmente. E também houve o aumento da interação familiar, tanto dos pais para os filhos, quanto relação familiar entre casais. Dando continuidade, agora nós vamos falar sobre as principais mudanças de comportamento durante a pandemia. O primeiro que eu trago é o aumento do comportamento online. Durante esse isolamento social, aumentou-se muito o número de atividades, reuniões, compras online aqui no Brasil. Em alguns países, isso já é comum, sendo até mesmo chamados de nômades digitais. Mas aqui no Brasil acabou se criando uma dependência tecnológica. Consequentemente, muitas pessoas têm ficado mais ansiosas, mais nervosas, mais tensas. Um outro ponto que eu trago é a respeito do consumo de bebidas alcoólicas e de alimentos. Aumentou-se muito o número de compras, por exemplo, de cervejas, de vinho e de alimentos ricos em gordura. Um outro ponto é que, como nós estamos vivendo tempos incertos, nós não sabemos muito bem como vai ficar a questão do dinheiro, do trabalho, da sua estabilidade financeira. Então, com isso, muitas pessoas têm entrado mais na depressão. Algumas pesquisas até chegam a comentar que aumentou-se o índice de suicídios, infelizmente. Um outro ponto que eu trago é a respeito de nós estarmos aprendendo a ouvir mais. No mundo em que a gente tem o WhatsApp e fake news, a gente acaba formando a nossa opinião e achando que aquela opinião pode ser uma argumentação forte ao ponto de você não querer ouvir a outra pessoa. E durante essa pandemia a gente tem ouvido muito mais as pessoas que estão vivenciando de fato essa pandemia de frente, como os profissionais de saúde. Então as pessoas têm aprendido a ouvir mais e saber também que nem sempre o que a gente acha é algo verídico e que o outro tem a falar não pode ser considerado. Um outro ponto é a respeito das mudanças de comportamento nos hábitos de limpeza. Nesse período de higienizar as mãos, usar máscaras, manter o isolamento e o distanciamento social, nós temos percebido que é algo que vai ser ainda, infelizmente, levado por um longo tempo e que vai impactar muito na nossa convivência social. E para finalizar, eu passo agora a palavra para Jade e para Adriana, que vão trazer exemplos da vida real delas e dos seus familiares na Covid-19. Boa tarde. Hoje eu vou falar um pouco sobre o profissional de saúde na pandemia. Eu vou falar um pouco de umas experiências pessoais que meu pai me contou. Ele me contou bastante sobre a experiência dele no hospital. E lá ele falou que eram muito precários os equipamentos, que num dia ele tinha 8 pacientes e no outro ele tinha 2. E ele se sentia péssimo com isso, porque se perder um paciente pra gente já é péssimo, imagina 4, 5 pacientes, assim, deve ser horrível. E ele ainda tinha que voltar pra casa, pra família, pra minha madrasta e pra minha irmã, né? A minha madrasta, ela é de risco porque ela é asmática como eu, e a minha irmã, ela tem 2 anos, então ela já é de risco por ser um bebê. E é isso, ele contava bastante, a gente conversava muito por videochamada porque a gente não podia se ver. Então era bem difícil, era muito triste não ter ele comigo sempre, porque ele estava sempre comigo. Mas a gente tem que passar por isso, infelizmente. E uma das coisas que ele me contava muito, que era muito triste, era que ele tinha que trabalhar 24 horas, chegar em casa e a minha madrasta e minha irmã não estavam lá porque ele tinha muito medo de infectar elas. Então elas ficavam na casa da minha avó e ele não via elas.
ficamos 6 meses sem se ver e foi uma experiência bem ruim pra gente. Me chamo Adriana e vim contar um caso verídico que aconteceu com a minha família, em especial ao meu tio querido. O nome dele é Luiz Augusto Quiriguini Bicudo. Ele nasceu no dia 3/4/1946 e faleceu no dia 10/4/2020. Olha! Ai, que lindo! Ele era médico e estava na linha de frente lutando contra a pandemia do Covid-19 e veio a falecer. Ele era um tio, um marido, um filho, ele era um pai e ele era um grande amigo. E essa doença deixa insegurança, pânico, tristeza, depressão, ansiedade e medo, mas também deixa as coisas boas, como amor, família, empatia, coragem, solidariedade e esperança. E de repente, no meio dessa pandemia, Deus o chamou, vem, e ele foi fazer morada junto ao Pai. Obrigado por toda a atenção que vocês deram nesse vídeo. Essas são as referências. Muito obrigada.